Boa noite! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que alegria estar aqui com você. Gratidão de coração pelo seu tempo, disponibilidade para a gente bater esse papo aqui, que a gente está marcando já faz um tempo, hein? Muito tempo, né, Gabs? Até que enfim chegou. Ah, Gabs, eu que agradeço, estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Boa noite para todo mundo que está aí participando também. Você sabe que eu sou uma fãzaça assim, do seu trabalho, né? O conceito empresa com alma é um conceito que eu acredito muito. Então, tá aqui hoje é uma felicidade enorme a gente poder falar desses assuntos que a gente gosta, né, de conversar. Então, acho que vai ser incrível, vai ser muito bom, com certeza. e é muito do que eu te falei, né, Tati? A gente já conversa sobre isso aí, né, Já, tá? informalmente, e agora a gente vai trazer essa mensagem aqui, né, através desse canal do Instagram, que eu gosto muito porque é uma forma, né, Sim, de levar a nossa mensagem para mais pessoas, para quem está aqui com a gente e gosta também desse assunto e está buscando, né, fazer diferente aí na sua empresa. Então vai ser com muito bacana. certeza. Com certeza, Gabs, muito legal. Ó, então Ah, tem você. várias. Ó, pessoal, minha turminha aí tá entrando, ó. Ah, Grazi, Bruna, Arthur. que Oi, bacana. gente, muito bom. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Se tiverem perguntas, já manda aqui nos comentários que a gente vai lendo aí no decorrer do bate-papo, né? Eu sei que você já se Legal. preparou então para aquela pergunta primordial aqui. Eu comentei com você, eu falei assim, Gabs, eu já sei que você vai perguntar o que que eu acredito. Aí eu falei, caramba, eu acredito em tanta coisa, como é que eu vou responder essa pergunta? Não, mas eu gosto de trazer, né, Tati? O que você acredita, assim, então, das empresas, né, do trabalho? Me Sim, conta um pouquinho do que você faz, do seu trabalho, o que você tem feito aí nos últimos anos, né, para a gente conhecer também. Conta um pouquinho. sim, então, e realmente, né, eu fiquei pensando sobre isso e até me veio alguns insights aqui, né, porque eu já acreditei e desacreditei em tanta coisa, né, e assim, eu sou muito curiosa e aí tô nesse processo de autoconhecimento, né, você sabe, você acompanha aí um pouco né, do meu processo aí como um todo, e assim, e eu percebi que é isso mesmo, a gente vai mudar, a gente vai acreditar e vai desacreditar em diversas coisas, e aí eu percebi que assim, o mais importante, na verdade, do que você acredita é até mesmo o que você faz, né? Então eu sinto muito isso, assim, a questão do que a gente está fazendo aqui, né? Acho que a minha crença central de vida é que nós somos seres espirituais, né? E que nós estamos aqui numa experiência que é humana, mas para a evolução desse nosso ser, né? Então eu sempre tive isso de maneira diferente. Hoje tá falado dessa forma, mas desde muito pequena, né? Tive sempre aquela coisa de, qual que é a minha missão? Eu tô aqui para alguma coisa. Acho que todo ser humano tem um pouco desse vazio quando nasce, né? Tipo, tá, beleza, tô aqui, e aí, né? O que que eu vim fazer aqui? E eu tinha muito já isso, essa coisa de ser um canal, né? De mudanças para as pessoas, né? Então eu acredito muito, essa é a minha crença, né? De que o meu propósito, ele tá ali nessa questão de ser um canal de cura e de transformação para as pessoas, né? E aí é aquele ciclo, né? Porque na medida em que você se dispõe a ser um canal para as pessoas, você também é curado e transformado. Isso eu te falei, que acho que as coisas vão mudando tanto, porque acho que nesse processo a gente vai se transformando e a gente vai se curando, né, nessa busca aí do autoconhecimento. E as organizações chegaram para mim nesse processo também de, olha, né, o que que eu vou fazer da vida, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Fui menor aprendiz, e aí foi sendo menor aprendiz, eu sempre conto essa história, porque foi a minha primeira experiência numa empresa, e lá eu conheci a psicóloga do RH, nessa empresa. E eu fiquei apaixonada por ela. Eu falei, tá bom, é isso aí que eu quero ser. Como é que faz pra ser isso aí? Como é que faz pra ser essa mulher aí? Eu acho que ela nem sabe, nem sei mais quem né, é ela, né, essa pessoa. E aí eu olhei e falei assim, nossa, que incrível, né? O que é a psicologia? Foi aí que eu comecei a ter contato com a psicologia e entender que eu poderia ser psicóloga dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Por fim, anos se passaram, me formei em psicologia, comecei a trabalhar daí no RH mesmo, como estagiária numa empresa, e aí também começaram a ter alguns conflitos, que é o que eu quero amarrar aqui com o tema de hoje, né? Com o papel do RH, né?
chegaram a ter alguns conflitos, assim, porque tinha esse lado do, eu quero ser um canal, né, até meio romantizado, né, quero ser um canal de cura, de amor, de transformação, quero ser tudo isso. Acaba sendo até um pouco romantizado, porque a gente vai aprendendo, né, no decorrer do caminho que não é tão assim. E aí começou a ter um conflito, Gabs, da questão das empresas, né? Então, assim, eu via muitas coisas que estavam contra aquilo que eu acreditava, contra os meus valores, né? Então, aquela coisa que a gente fala da politicagem dentro da empresa, né? Olha, as pessoas um querendo passar por cima do outro, um querendo ser mais do que o outro. E esse ambiente corporativo começou a me gerar uma certa, poxa, frustração, né? Então, mesmo assim, a gente tem boleto para pagar, né? Eu sempre falo, né? Quem tem boleto para pagar, algumas coisas, tá tudo certo. Então foi se passando, mas tinha um pouco essa intriga. Até que em 2018, né, já tinha feito vários trabalhos em RH, mas em 2018 explodiu essa ânsia dentro de mim e eu fui e montei meu consultório. Uhum. Falei, bom, tá tudo certo, agora eu vou ser um canal de cura e transformação para as pessoas, né? E caí do cavalo, porque assim, óbvio, amei o consultório, é algo que é um projeto de vida ainda, é algo que tem muito assim para mim ali, eu sinto isso. Mas eu não consegui sair das organizações, porque mesmo na época do consultório, eu começava a receber os convites para fazer consultoria, né? E aí continuei esse trabalho nas empresas, né? Fazendo aí foi onde eu tive mais oportunidade de construir áreas de RH, né? Remodelar RHs estratégicos dentro das empresas. Então, foi nesse período de consultora que me veio um pouco isso. E por fim, eu acabei voltando para esse mundo organizacional 100%. Saí totalmente do consultório e voltei para o mundo organizacional no RH. Mas agora com toda essa bagagem, essa experiência do que eu acredito e qual é a minha missão, né? E aí, né, um ponto um marco que foi recente, né? Que inclusive o Felipe da Casa de Ayarro me falou, Uhum. acho que ele nem sabe da importância dessa frase que ele me falou, mas eu estava num trabalho com ele terapêutico, né? E aí eu falei assim, tô um pouco cansada, eu queria, tipo, não dá pra gente fugir pra floresta, né? Quem faz esses trabalhos aí xamânicos sabe que a gente fala muito da floresta, né? Puta, não dá pra eu fugir, né? E a gente vai viver de amor, né, na floresta. Não seria mais fácil, né? E aí ele me trouxe pra realidade. Ele falou assim, Tati, ir pra floresta, cumprir a missão, né, nessa floresta que a gente tá falando, é muito simples, né? É a mesma coisa você ser santo dentro da igreja, sei lá, né? A comparação assim, você é muito fácil, né? Agora, de fato, qual é a nossa missão e como a gente faz para cumprir isso dentro de um ambiente organizacional, por exemplo, que por mais que você não concorde com algumas regras, com algumas políticas, qual é de fato o teu papel lá? Então, isso fez um significado para mim que hoje eu levo a minha missão com mais leveza, né? Então, eu acredito demais no conceito de empresas humanizadas e eu prego isso hoje na área onde eu tô, né? Com a equipe que eu atuo, por mais dificuldades que a gente tenha. Falar que assim, a minha empresa que eu tô hoje é totalmente humanizada? Claro que não, a gente está aprendendo, a gente está caminhando. Mas eu entendo hoje mais esse caminhar, que tá tudo bem, e que aí cada um ali tem um papel essencial. Mas o mais importante que une tudo é de fato aquilo que você acredita, onde você quer, não é nem o que você acredita, mas aonde você quer chegar, onde você entende que vai se transformar, né, através do seu trabalho, né? E é tão incrível, né, Gabs, que quem tá as pessoas aí da minha idade aí, ou mais velhas, né? Eu acho que a gente está acompanhando muito de perto essa transformação, né, das empresas, né? Assim, Sim. a gente não se falava muito sobre empresa com alma, sobre empresa humanizada. Hoje a gente está começando até a certificar isso, né? Tem a ESG, né? Uma série né, empresas vendendo mais, empresas, né, tendo melhores resultados quando a gente começa a falar desse tema RH humanizado. E aí, obviamente, o RH vai ter empresa humanizada, né? E aí o RH vai ter aí um papel essencial, né, nisso tudo, nessa Sim, com transformação. certeza. Ai, adorei, adorei sua fala. Concordo 100%. Eu adoro, né, quando a gente tem a mesma linha de pensamento, né, Tati? A gente tá falando a mesma língua.
E aí você trouxe alguns pontos que eu quero trazer um complemento aqui que eu acho que vale muito a pena. Né, você trouxe nesse começo, né, que você tinha essa vontade, né, de mudar, de fazer diferente nas empresas. E quanto eu também passei por isso e conheço muitas pessoas que passaram por isso, né, Tati, que chega, né, no ambiente de trabalho com brilho no olho, né, com brilho nos olhos Sim. de querer mudar. Só que no ambiente Qual corporativo, que... né, é o capitalismo hard que a gente chama, né, tem algum viés, às vezes, das pessoas não se sentirem, né, pertencentes ali e começarem, de certa forma, né, apagando um pouquinho a chama, né? Imagina que é uma vela, né, que está apagando, porque você tenta fazer uma É, coisa, você acredita em algo, você fala, né, os diretores, superiores, líderes, o que for, eles não concordam de alguma forma. E aí aquilo começa, né, a ser uma descrença mesmo de, nossa, não sei se vai, não sei se é possível, vou me entregar aqui ao ambiente tradicional. é o desamparo aprendido, né? É o conceito Isso. do desamparo aprendido. A pessoa tentou, 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 e aí eu brinquei do boleto, mas é Uhum. verdade, tá? Essa crença é Sim. enraizada na nossa sociedade. Eu não posso ficar desempregado. Então as pessoas também se sujeitam a ficar em empresas que às vezes elas não se identificam nem um pouco com a cultura, com os valores, por medo mesmo, né? De ficar desempregado, de enfim. Então, assim, tem lugares que. O que eu aprendi, Gabs, tem lugar que, cara, a empresa não tá querendo a mudança. Não adianta você querer. Você vai bater de A frente com empresa é muita mais coisa. forte nisso. Não, é que assim, é que é isso, isso eu aprendi muito, assim, também, até na questão de quando a gente fala em implantação de um RH estratégico, de um RH humanizado. Não adianta você querer vir, você que é profissional de RH, né? A gente querer vir com todo um. Nossa, olha, tem toda uma teoria maravilhosa, quero implantar aqui cultura Google, quero implantar cultura não sei o quê. Cara, se essa empresa ela não está preparada para isso, não é que ela não vai chegar a ser, mas a gente tem que entender as etapas também, né? E a fase, o momento que essa empresa está. Né? Eu sempre falo, paciência e constância, né? Eu falo isso muito para minha equipe, que a galerinha da equipe que está aí, eu falo assim, olha, calma, que a mudança ela tem aí um prazo. Então a gente já, eu sempre falo, ó, se a gente olhar para trás, a gente já fez muito, mas se olhar para frente ainda tem muito para fazer. Então assim, a gente também ter constância e paciência nesse processo, né? Sim, com certeza. Ó, já tem dois comentários. Você acabou de escrever aqui, ó. Gustamelo, alinhar a sua missão pessoal com a missão da sua área é um diferencial, algo que vem aprendendo diariamente com a Tati. E a Carolina escreveu insight perfeito, ser a transformação onde se quer a transformação, alinhamento essencial. E esse é o momento, né, Tati, que as pessoas começam a perceber que pequenas mudanças ali dentro de uma empresa, né, uma transformação cultural começa, né, pequena. E isso vai Sim, sistemicamente, né, modificando algumas coisas. Eu fico muito feliz de ver hoje algumas empresas que eu passei, né, de ideias que eu dei lá atrás, que não foram aceitas, hoje acontecendo. Porque com certeza a gente plantou uma sementinha lá dentro. Né? Você é, plantou uma sementinha na sua equipe, a sua equipe plantou sementinha no cliente, no colaborador. Então, essas mudanças vão florescer, né? Só que não cabe a nós tá. querer a mudança da noite para o dia. Não basta querer chegar numa empresa, eu quero uma empresa que seja igual ao Google, não quero que seja, né, modelo Spotify, o que for. Não, porque cada um tem o seu tempo de maturação, o seu tempo de crescimento, igual você trouxe. E o quanto exige, né, de nós a maturidade emocional para não se frustrar no meio do caminho, o quanto exige a resiliência de continuar acreditando naquilo, né, que te move, a sua motivação interna, de proporcionar mudanças aqui, não só para o meu bem, mas para o bem, né, do próximo, do colaborador, do cliente, do todo, né, da sociedade que a gente faz parte. Então eu gosto muito de trazer exatamente a fala que você trouxe. É importante, né, praticar essa paciência, porque as coisas estão acontecendo. Aquele que se frustra e fala assim, ah, não dá certo, ah, não dá, é o primeiro que desiste. E desistir, né, é a opção mais fácil às vezes. Então, quantas É, pessoas acabam trocando de empresas, né, e acabam não conseguindo colocar o que elas acreditam ali dentro?
Com certeza. Aí você vai trazendo a responsabilidade para si, né? Porque a mudança também está muito, é muito esse conceito da autorresponsabilidade, né? Sim. E aí, trazendo um pouco, né, do que o Gustavo e a Carol trouxeram, né? Eu conheço, eles são dois colaboradores mega engajados, mas que também têm altos e baixos. A gente sempre fala sobre isso. Como é que, ó, quando estiver caindo aí, a gente dá a mão pro outro e continua. Por quê? Existe um propósito, né? Eu acho que esse é o ponto principal. O que você faz hoje na empresa onde você está, cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre isso, né? Sobre essa questão do meu propósito pessoal. As pessoas, elas querem, o que eu percebo, tá, Gabs? Eu acho que todo mundo quer deixar o seu legado. As pessoas Uhum. querem deixar a sua assinatura, né? Então, você conseguir ter um ambiente, e eu tô falando em qualquer nível de hierarquia, você ter autonomia naquilo que você faz. Então, eu acho que quando a gente fala de empresas humanizadas, é essa empresa que permite um certo um grau de erro ali para que as pessoas possam ser livres para criar, para inovar, né? São empresas que realmente vão se preocupar em ter o seu propósito para que esse propósito conecte as pessoas. Né? Eu falo, a gente está na era da conectividade, né? A gente saiu da era da informação, a gente está vivendo essa era, que você vai vendo essa transformação social, onde as pessoas, seja cliente, né, todos os stakeholders ali de uma organização, colaboradores, clientes, fornecedores, todo mundo está buscando essa conexão. Então, assim, quando você tem claro um propósito, isso enquanto empresa, né? Uhum. E eu acho que o RH é a área que apoia isso, que ajuda a empresa nesse processo. Quando você tem isso muito claro, você vai atrair, você vai se conectar enquanto empresa com pessoas que também têm esse propósito claro, né? De Sim. si, né? Ou que às vezes não precisa nem estar tão claro, que eles falam assim, às vezes você nem precisa saber muito bem, mas você olha aquilo e você fala, poxa, gosto daquilo ali, me sinto bem Gosto, aqui. gosto dessa vibe, dessa equipe, dessa empresa, né? Gosto de estar aqui. Gosto dessa vibe, exatamente, gosto de estar aqui. Então, acho que isso a gente consegue, de fato, com uma cultura forte, né? Com uma cultura que você consegue reconhecer e perceber a cultura, né? Nesse Sim. sentido, né? Você trouxe essa fala, né, Tati, do RH ser um ponto importante para isso. Eu gosto de trazer sempre também, né, a primeira coisa, né, vamos trocar os recursos humanos pelas relações humanas, né, trocar Sim, algumas siglas, né, que acabam remetendo a um período, né, antigo do capitalismo, que acaba sim, submetendo muitas crenças ainda limitantes. Então, quando a gente troca o RH para relações humanas, e você trouxe que tem um papel importante para isso, é como se fosse assim, né, Tati? Se a gente olha a fundação de uma empresa, quem fundou aquela empresa, ele tem um ideal bem grandioso. Só que às vezes é sim. tão óbvio na cabeça dele que ele não consegue transmitir nem a sua visão, né, do que a empresa deseja, qual o objetivo da empresa, qual o propósito, de não conseguir transmitir isso e nem inspirar os colaboradores. Então, vem do É, papel do RH, desse setor, né, de também apoiar nessa, né, transcrição do que o fundador queria trazer. Por isso que trabalha a cultura organizacional, né? Esse alinhamento realmente do que a empresa se propõe e também ajudar esses colaboradores a compreenderem isso, né? Todos os dias, sim, olhando para realmente questões mais profundas. Não somente, né, se você está cumprindo tabela ou não, se você está entregando projeto ou não, mas o quanto você está gostando de estar aqui, igual a gente falou da vibe, né? Mas o RH exato. tem esse papel imprescindível. É. E eu acho que essa é a evolução do RH também, né, Gabs? Sim. Porque a gente tem aí agora, eu vejo que assim, já há alguns anos a gente fala do RH mais estratégico, mas eu acho que nunca esteve tão em alta a importância do RH, né? Hoje a gente já vê isso sendo falado, assim, muito mais, né? E as empresas aceitando isso muito mais, né? Então, o profissional de RH, ele também ter essa consciência do papel dele dentro dessa organização. Então, assim, falar muito mais de pessoas, menos de burocracia, né? Então, a gente está ali, né? E aí tudo vai atrelando a mudança social e a essa evolução que a gente tem do mundo, né? Porque se a gente for pensar, hoje a gente tem muitos meios digitais, tecnologia, para eu reduzir a burocracia e eu ter mais tempo para pensar em pessoas, para pensar nas estratégias de pessoas. Vem a parte de otimização de processos, né, Tati? Para que o RH não fique Muito. processual, mas fique, né, através das relações, né?
Mas é muito engraçado que, assim, não é fácil. Na prática, não é fácil, né? Sim. E depende muito da empresa mesmo que você está inserido. Mas eu acho que a grande questão, o grande pulo do gato aí para esse profissional de RH, né? Acho que o RH que está ali dentro daquela empresa e quer de fato provocar uma mudança, eu vejo que tem alguns passos, a gente pode até aprofundar um pouco mais nesses passos não são regras, né? Mas pelo menos que eu vejo que faz sentido. Só que esse RH, ele vai ter primeiro essa transformação, que é aquilo que você falou, do próprio nome, né? Das próprias crenças enraizadas, tanto dele mesmo como RH, né? Como área. Porque se você vai em empresas, por exemplo, que a equipe de RH é a mesma há muitos anos, é muito difícil de quebrar os paradigmas, porque já tem crenças ali muito enraizadas. Né? Aquele Uhum. RH que tá sempre atolado, tá sempre cheio de coisa, e a gente acaba caindo nisso, tá? É assim, tenho certeza que todo mundo aqui que é RH já viveu, se não vive, que bom, mas já viveu essa experiência, né, de estar muito afundado em burocracia, muito afundado em processo, apagando incêndio, e aí não consegue ter essa visão, parar e ter esse olhar estratégico e esse olhar humanizado, de pensar nas pessoas como indivíduos, né, não como recursos humanos, né? Essa é uma premissa, né, Tati, que a gente traz como sempre de sair um pouco desse contexto, né, antiquado, de realmente que as pessoas não são peças. O RH não é só um departamento pessoal, não é só pagar olerite, não é só resolver coisas de cargos e salários, Não, mas é muito mais profundo. Então é um é, setor que cuida da alma da empresa, que é o que a gente sempre traz. cuida da alma. Tem, Tem tem uma uma... coisa com o nome Hum, que assim, só para trazer a figuração disso, né? uhum, Eu acho que na primeira experiência que eu tive, só que o setor se chamava Recursos Humanos. E aí, logo depois, eu fui para uma empresa que era uma empresa com a cultura muito forte, né? Muito forte mesmo. E aí foi onde eu tive essa coisa de cultura, né? Como é que é isso? E aí a área lá de RH já era a área de gestão de pessoas. E hum. esse nome para mim fez muito sentido por um tempo, né? Por isso que eu tô falando, a gente vai se transformando também junto com as Sim, empresas. Então, sim, assim, hoje você vê as áreas de RH, cada empresa tem um nome. sim. E que, cara, eu acho o máximo, porque assim, tá tudo certo. Antes eu achava assim, nossa, por que não, a gente não chegamos a um senso comum e vamos chamar tudo num nome só? Mas assim, faz sentido porque é aquela empresa, é aquela cultura, é aquele jeito de ser. Então, para mim, faz todo sentido cada empresa ter um nome. Né, o nome que quiser, que fizer mais sentido. E aí, assim, para mim, como pessoa, sempre quando eu ia fazer processo de transformação de áreas de RH, eu usava muito esse processo da área de gestão de pessoas. Por quê? Uhum, Eu entendia que né, você não está cuidando de recursos humanos, você está fazendo a gestão das pessoas, né? uhum. E aí eu comecei a perceber que, assim, a gestão de pessoas, ela não é uma responsabilidade do RH. Tanto que sempre no RH eu colocava como missão de trazer o desenvolvimento dos líderes, porque Uhum. eles são os protagonistas da gestão de pessoas. Porque, Gabs, não adianta, você pode trazer a melhor política do mundo, o RH. Nossa, olha que campanha linda que o RH está fazendo, olha que trabalho legal que o RH está fazendo. Se a liderança não está compactuando com isso, não está preparado, porque às vezes a liderança até quer fazer todo o trabalho bonito, maravilhoso, mas também não está preparado. Então, assim, Não sabe é, como. não sabe como. Eu quero, mas eu não sei como. Então, assim, o RH também é papel do RH olhar para essa liderança, né, e trazer para o líder, né, os líderes de maneira geral da empresa, o protagonismo da gestão de pessoas. E aí a gente fala do desempenho das pessoas, né, de realmente a equipe conseguir trazer um resultado. Quem faz isso é a liderança. E aí, recentemente, né, na empresa onde eu estou atualmente, a gente pensou no nome Pessoas e Cultura, Ótimo. né? E por quê? Por isso eu tô falando que aí vai tendo uma evolução na hora que você pensa na figuração ali do nome. Uhum, Pessoas e Cultura. Por quê? Essa área de RH, porque só para contextualizar, né? Há 2 anos atrás era muito mais um departamento pessoal. Então a gente está vivendo ainda. uhum, Tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente está vivendo essa transformação. E aí, quando a gente pensou em pessoas e cultura, o que de fato é a área,
né, que cuida das pessoas. Tudo que está relacionado a pessoas, essa área está envolvida. Uhum. Porque outras áreas às vezes vão ter uma viés diferente. Tem a área financeira que vai olhar prioritariamente para financeiro, e essa é a missão da área financeira. Tem a área comercial que vai olhar prioritariamente. Então, assim, o RH, ele acaba sendo esse elo em todas as áreas estratégicas da empresa, porque o financeiro, mesmo pensando em financeiro, ele precisa olhar para as pessoas, o comercial precisa olhar para as pessoas, né? A operação, a liderança ali dentro a parte operacional, a produção, precisa olhar para as pessoas. E o RH é esse elo, né, que facilita todo esse olhar. Então, de fato, o RH, o grande cuidador das pessoas. E aí vem essa questão da cultura, porque nasceu muito isso no nosso momento. Porque a empresa, ela cresceu de tamanho, assim, umas 4 vezes, ela, tipo, dobrou de tamanho um ano, depois dobrou de novo. E aí você imagina que com um crescimento exponencial, a gente não tem mais cultura. Qual é a cultura dessa empresa, meu pai amado? Não tem mais cultura, né? Então, assim, e uma empresa que estava quebrando um monte de paradigmas, porque você é uma empresa pequenininha, num grupo com uma cultura familiar ali, numa empresa já há quase 50 anos. Então, assim, a empresa já estava no momento que também estava querendo mudar, né? E aí vem um crescimento exponencial sem planejamento, porque o crescimento veio. E aí, Uhum. óbvio que você não vai deixar o bonde passar, né? Então, a gente se viu muito nesse momento qual é a nossa cultura. Porque, assim, a gente já não é mais aquela empresa que a gente era até Uhum. ontem. A Uhum. gente não sabe quem a gente é ainda, porque sabe quando você cresce, você nem sabe direito como é que você faz agora, como é que é o seu jeito agora, né? Uhum. Com um cliente bastante também significativo, porque eu querendo ou não, os clientes, quando você é uma empresa de prestadora de serviços, o cliente ele tem muito impacto, né, também na cultura. Então, se Uhum. você não tem uma cultura muito forte, esse cliente também vai ter esse impacto, que foi o nosso caso, mas aí assim, você não é esse cliente. Você pode ser É o que absorvido você pelas crenças, né, da cultura Exa- do cliente, né? É, você pode ser, mas assim, é aquilo que você falou, sabe, Gabs? Quando o fundador criou a empresa, ele tem valores ali muito fortes. Tem. Tem uma história, tem um problema que ele vai resolver, né? A gente fala do propósito, né? Pensar no Uhum. problema que você resolve na sociedade, que vai ser diferente do seu cliente, né? Então, assim, a gente passou por esse processo, por essa transformação. E aí foi quando, enquanto RH, quanto área de pessoas e cultura, a gente teve que revisitar qual que é o nosso propósito, né? Os nossos valores, olha que interessante, não mudaram. Então, quer dizer, os valores já de muito Preservar. tempo, né? Muito, porque faz todo sentido ainda, né? Que Mas demais. algumas coisas foram sendo ali alteradas, porque faz parte, a cultura ela é esse processo que ele vai sendo alterado, né? A cultura é muito líquida, né? Ela vai sendo Sim, alterada porque ela é formada pelas pessoas que estão ali, né? Então, sim. eu até falo, as pessoas às vezes falam assim, como é que a gente mede a cultura? Né? Como é que eu sei a cultura? Porque acho que o primeiro passo, né, para você implantar um RH é você fazer esse diagnóstico, Sim. aonde você está, né? Conhecer É, profundamente a empresa onde você está, sim. né? E aí, qual é essa cultura? E esse é o processo, né, Tati, que a gente traz de transformação cultural, né? Eu gosto muito de Sim, trazer pela Empresa com Alma, inclusive os cursos e workshops que eu dou, principalmente é para quem está começando, né? É para os fundadores ali que tem uma equipe pequena, para que aquilo esteja muito bem alinhado, muito bem esclarecido, porque na hora de expandir, na hora de crescer, vai crescer harmonicamente, né? A gente tem uma visão é mais fácil. sistêmica, muito mais fácil. Agora, se cresce de uma hora para outra, né, é preciso revisitar, igual você falou. Então, é um processo de autoconhecimento da empresa, da equipe inteira, e se Sim, conhecer o que a gente acredita, por que a gente está fazendo, quais nossos valores, qual é o nosso propósito. Né? Então, sim. existem diversos momentos em que cada empresa olha para a sua cultura, seja no começo, seja no momento de que tem coisas que não estão boas, queremos mudar, queremos fazer uma transformação, a gente traça o Sim, plano, né? E também nesse momento de que crescemos, mas quem somos? Né? Não somos o cliente, exato. não somos somente o que a gente vê no mercado, mas precisamos nos descobrir. Aí surge, né, esse processo realmente de revelar a cultura organizacional. Então isso é imprescindível. Tem algumas mensagens aqui, ó. Tem uma pergunta interessante, o Thiago escreveu. Essas ideias valem para qualquer empresa e em qualquer lugar?
moro atualmente em Lisboa e parece que as coisas não funcionam assim aqui. Eu gosto de trazer, Tati, que se você está na empresa, né, você está na empresa certa, você está no lugar certo na hora certa. Se você é a primeira pessoa a identificar mudanças aí, né, talvez seja você o responsável por isso. Então, é aquela velha, se você está na mesa de reunião e você é o primeiro a apontar uma mudança, né, é porque você sabe a importância daquilo e o movimento que aquilo pode gerar. Então, todas as empresas têm possibilidades, algumas com mais tempo, né, de transformação, de mudança, e outras com menos tempo. Então, cada empresa tem seu tempo também, né? O que você acha disso? Não, e assim, pegando isso que você falou, né? A gente até brinca na empresa, né? Se você dá uma ideia, você dá a ideia e pega que é seu. Que é bem isso que você falou. Às vezes é você que vai ser o responsável pela mudança, é aquilo que eu estava trazendo, né? Eu já estive em empresas que eu me via assim, caramba, isso aqui nunca vai mudar. Isso aqui nunca vai ser transformado, né? Mas eu acho que dentro dessa pergunta que o Thiago trouxe, eu acho também, Gabs, que o lugar onde, a sociedade onde você está inserida, ela vai também ter um reflexo, né? Sim, tem muita Ela vai ter influência. um impacto, tem muita influência. Então, sim, é aquilo né, a primeira coisa, né? Entender como é que a empresa funciona, né? E as empresas, elas são diferentes. Assim como seres humanos são diferentes, as empresas são um organismo vivo. Eu sempre falo isso. Então, Sim, assim, elas são únicas, né? Então, dependendo de onde você tá, você vai... assim, dependendo de em que nível que você tá de conseguir enxergar a estratégia da empresa, né? Porque às vezes você olha alguma coisa e você faz a sua interpretação, mas você não tem todas as informações necessárias. Eu acho que acaba tendo esse impacto também, né? Eu não sei exatamente se é para melhor ou para pior que o Thiago quis dizer, né? No sentido de como é a realidade onde ele vive, mas eu acho que as diferenças elas vão ter em todos os lugares. Tamanho de empresa vai ser diferente. Por mais que a gente tenha um conceito único de algumas coisas, você fazer a transformação cultural numa empresa menor, ela tem uma dificuldade. Numa empresa muito maior, ela tem outro grau de dificuldade. Então, você vai ter essas diferenças conforme o perfil que você está inserido, né? Seja também, por exemplo, de setores, né? A gente tem diferenças em setores, né? Se você conversar com qualquer profissional de RH, assim, você vê que, por exemplo, empresas de tecnologia têm um perfil. Todas as empresas ela têm mais ou menos um perfilzão, sim. né? Empresas do agronegócio. Vai numa empresa de agronegócio. A coisa é outra, é outro, aí assim, a gente tem, por exemplo, a gente tem, né, uma das divisões do grupo é do agronegócio. Então, assim, enquanto aqui uma das divisões está falando de tecnologia, no sentido de inovação, e-commerce e tal, a gente tem outra divisão que as negociações são feitas lá com o fazendeiro, que ele quer aqui o contrato, o que vale é o tete a tete. Não tem que assinar, a minha palavra é o que vale. A gente tem isso na mesma empresa. Né, a diretora lá de operação tem que negociar lá com o fazendeiro, que ele tem uma visão diferente de mundo. E aí a empresa vai se adaptar àquilo. Então, assim, não é tão simples. Por isso que eu falo, né? Não é tão simples. Mas eu vejo que é possível a gente, de fato, ter uma transformação, tanto nos RHs, né? E aí, realmente, o RH sendo essa área estratégica, essa área que facilita essa transformação para uma empresa que seja mais humanizada, né? Então, assim, tem muitas empresas que não são humanizadas ainda, E a gente né? percebe, né? Esses tempos atrás, eu fiz uma pesquisa, né, com algumas pessoas, inclusive eu te mandei também, né, uma pesquisa assim Sim, sobre alguns temas importantes sobre trabalho, sobre empresa, para a empresa com alma aqui também, para mudar sim, né, a forma de conteúdo. E aí teve alguns amigos que mandaram assim: eu faço questão de conhecer a empresa antes de comprar um produto dela. Se a empresa não é humanizada, eu evito. Então, percebe que já é um grande diferencial as empresas que se colocam, né, num papel diferente, num nível de consciência diferente. Né? E aí você sim, trouxe, tem exemplos, já tem empresas fazendo diferente. Claro que não é a empresa perfeita, claro que não é, né, tudo perfeito lá dentro,
mas estão fazendo diferente. E isso possibilita que outras empresas se inspirem e também possam, né, Eu atingir acho que tem que esses começar, níveis. né? Tem Sim, que começar, tem que ter um começo, né, Gabs? Eu acredito sim. muito na mudança. Eu acredito muito na mudança. E assim, eu tô vendo isso. É como eu te falei, eu tô no mercado há mais de 20 anos. Então Uhum. a gente está vivenciando essa experiência de mudança, de conscientização das empresas. Então, isso que você falou, né, inclusive um dos pilares do capitalismo consciente, né? Do Sim, livro, né? sim, Capitalismo consciente, que hoje tem, né, todo um movimento que me ajudou muito até a ressignificar o capitalismo, né? Porque a gente com vem dessa, certeza. né, dessa coisa de um capitalismo, né, exploratório, enfim. E aí o que acontece? Um dos pilares, né, do capitalismo consciente, né, para a gente pensar na empresa humanizada, é justamente essa integração dos stakeholders. Então, assim, você tem que pensar no seu cliente, você tem que pensar no seu fornecedor, você tem que pensar no teu colaborador, né? E aí a gente vem com os termos, né, o employer brand. Então, assim, como é que é a tua marca para o mercado, né? Como você está se apresentando para o mercado, né? Então, assim, eu trato super bem os clientes, mas os meus colaboradores falam mal de mim, tem alguma É, coisa errada, não é né? Então, congruente, né, Tati? Porque daí, se a gente exato. olha, né, no perfil mais tradicional de que o cliente avalia a empresa através de um produto ou serviço, é uma coisa. Mas hoje em dia, os próprios colaboradores têm formas de dizer se aquela empresa é íntegra, se ela é congruente, se ela diz o que ela aplica, né, se ela faz o que ela diz. Então, hoje em dia, tem tudo envolvido para que a gente possa conhecer mais profundamente esse mercado, né? Essas empresas humanizadas e conscientes. Com certeza. Não, e é aquilo, né, Gabs? Vamos pensar até falando do capitalismo. As empresas, elas não são entidades filantrópicas, né? Sim. Elas precisam, eu sempre falo assim, e isso foi uma coisa que eu também assim ressignifiquei, né? Então, a questão do capitalismo consciente é maravilhoso, porque é isso, as empresas elas têm um papel importantíssimo de transformação social, né? Então, quanto mais a gente puder trabalhar para que as empresas se tornem conscientes, mais transformação social, mais evolução, né, da nossa sociedade a gente vai enxergar. Então, assim, se a gente for pensar nesse conceito, o que que as empresas querem? As empresas querem pessoas que desempenham. Eu sempre falo assim, ó, minha crença é de que a gente possa criar um ambiente que seja favorável para ambas as partes. Porque Sim. se eu estou feliz num ambiente agradável, que eu possa desempenhar o meu melhor, né, onde eu possa realmente estar engajada e aí a minha produção vai lá em cima, eu estou feliz, porque eu estou alinhada com aquilo que eu acredito, estou produzindo, estou fazendo. E a empresa também vai estar ganhando, porque quanto mais colaboradores engajados, empenhados, produzindo, esse ciclo ele tende a ficar cada vez mais virtuoso. E aí um É o colaborador feliz óbvio. é o óbvio. Mas assim, você vê que o óbvio é difícil, porque ainda a gente vê pessoas, né, das empresas ainda pensando ali em fazer a continha ali que precisa ser feito, a economia de não sei o quê, sem pensar no investimento das pessoas, né? Uhum. Então a gente vê muito, eu vejo muito conversa com amigos que às vezes falam assim, Tati, como é que eu faço aqui? Né? Então, assim, a gente tem muito essa troca. Eu sou a doida do benchmark, adoro fazer um benchmark. E aí a gente vai aprendendo isso, né? Que o benchmark serve para realmente a gente ter esse parâmetro, mas não adianta, você não vai conseguir fazer copia e cola, né? Você vai precisar sempre avaliar o ambiente que você está. É de inspiração, né? Igual a gente falou, empresas que estão nesse movimento do capitalismo consciente, empresas humanizadas, Sistema B, tantos movimentos bacanas de empresas que estão fazendo diferente para nos inspirar, né? Mas encontrar o nosso jeito, da nossa forma, com a nossa cultura. Cada empresa Perfeito. tem esse olhar, né, único de como vê o mundo, de como vê a sociedade. E você trouxe, né, essa parte da integração de todo mundo, que é o ganha, ganha, ganha. Né? Todo mundo tem que ganhar. Se o colaborador Exato. tá estressado, está entrando em estresse, burnout, né, sob pressão, coisas que não está fazendo bem para a saúde mental dele, olha esses últimos anos, né, pós-pandemia, como aumentou o índice de saúde mental, né, não sendo cuidado pelas empresas. Então, se isso está prejudicando o colaborador, ele não está ganhando. Então, não está tendo É, uma consciência naquele negócio, naquela empresa.
E aí, como Exatamente. os profissionais de RH, né, os setores de RH começam a realmente ter que, né, fazer diferente ali, encontrar novas formas para poder que o ambiente de trabalho seja mais saudável. É, é maravilhosa, né? É uma missão mesmo de poder, e assim, não desistir, é o que você falou, né? Assim, a gente tem que ter essa. é, Acreditar e não desistir, né? E assim, aí é óbvio que a gente vai buscar estudar, vai entender como fazer. Agora, tem uma coisa, Gabs, que, assim, eu já passei por experiências onde eu não tinha muita colaboração da diretoria. Uhum. Por isso que, assim, são vários cenários, você vai tendo as dificuldades. Por isso que eu vejo que a primeira coisa é você ter um diagnóstico da empresa onde você está, né? Primeira coisa, entender a cultura, entender e assim, o RH precisa entender profundamente do negócio, né? Para você ser um RH estratégico, você tem que saber exatamente, né? Eu sempre falo, não adianta você vir com uma ideia maravilhosa, ai, olha, tá todo mundo fazendo isso. Tá, combina, tem a ver com que vai trazer resultado, né? Então, e aí, quando eu falo de entender totalmente o negócio, você tem que entender as dores. Sim, Eu acho que eu vejo que assim, o RH, para ele ser estratégico, ele precisa entender as dores. E normalmente, né, a princípio você vai precisar escolher algumas dores, porque você não vai conseguir resolver tudo sim. de uma vez. Você não vai, né, apertar ali o botão e tá tudo transformado. Então você vai ter que escolher aquela dor que dói mais. Então você vai ter que ir lá entender no negócio, né, qual é a dor, né, dessa empresa, para que você possa daí trazer propostas de melhoria. Então tem esse ponto. Só que daí nesse processo, quando você tem o apoio da diretoria, quando você está numa empresa onde essa transformação de uma empresa, assim, uma empresa, vamos colocar, né, uma empresa tradicional para uma empresa mais humanizada, essa transformação, se você, ela vai precisar desse apoio, porque senão você vai ficar andando na contramão, você vai se Sim, frustrar o tempo inteiro. Então, assim, aí você fala, pô, Tati, mas a diretoria da minha empresa não vê dessa forma. Como é que você conversa com a diretoria da empresa? Como é que você conversa com o dono? Cara, se sim. você fosse o dono da empresa e o dinheiro saísse do seu bolso, como é que você ia fazer? Você ia querer rasgar dinheiro? Tem Você que, ia querer colocar dinheiro? tem que mostrar, né, Tati, os inúmeros benefícios ao olhar mais para a cultura, olhar para as empresas de uma forma diferente, né? Porque às vezes o fundador, o diretor, o líder da empresa, ele tem lá no fundo a vontade de que as coisas sejam cada vez melhores. Existe a vontade de crescimento. Se ele vai olhar somente para o lucro, né, vai ter um olhar diferente também com um propósito. Mas às vezes sozinho esse líder, às vezes sócios, eles não conseguem. Então, por isso É, que tem esse apoio da RH, igual você trouxe, para pedir esse é. apoio e também ajudar eles a compreender a importância disso, né? E aí é onde entra o outro passo do RH estratégico, né? Que é o seguinte, que eu vejo que é uma transformação que todo profissional de RH precisa olhar, Uhum. independente de onde você está, qual nível, né? Qual posição que você está dentro da empresa. Não tem como a gente trabalhar sem dados. Para você tomar decisões, né? Então hoje a gente fala do People Analytics, a gente tem áreas especializadas trazendo dados e tudo mais. E assim, aí de novo vem a paciência, porque talvez você não vai ter de imediato todas as ferramentas para você ter esse dado, mas você tem que ter esse olhar de que para um RH estratégico você vai ter que trabalhar com dados para que você possa tomar decisões, porque são esses dados que vão mostrar para esses donos, né, para essa diretoria, o que o trabalho está trazendo de resultado, né? Qual é o Uhum. ROI, né, daquela ação que você faz, qual é o resultado que você está tendo com aquela ação. E aí a gente começa a falar de investimento de fato. Né? Eu começo, quando eu penso na desburocratização do RH, quanto me custa a burocratização? Né? Então, assim, tem algumas coisas aí que você começa a se perguntar quando você pensa nesse RH estratégico. Agora, fato é que se você tem uma diretoria que quer isso e faz essa encomenda, Uhum. aí o trabalho é muito mais fácil. Né? Aí você, por mais que o trabalho demore, né, e você tem ali, você sabe que vai ter um tempo para tudo acontecer, mas você tem esse apoio, né? E aí eu falo que depois disso, de você ter todo esse mapeamento, trabalhar com dados, você vai ter que montar um plano. Eu acho que o principal aprendizado que eu tive na minha carreira, Gabs, e hoje eu trabalho numa empresa com uma cultura muito ágil, eu aprendo muito com o modelo de trabalho ali da empresa,
que é o seguinte, eu não preciso ter o modelo perfeito, O importante é rodar, sabe? né? Importante é rodar. Então, assim, às vezes, assim, eu vejo as pessoas esperando muito para começar a fazer as coisas, né? Eu já fui uma profissional assim, que eu queria estar tudo perfeito para começar, né? E aí eu aprendi muito já há alguns anos, né? Porque depois de cair e apanhar um pouquinho, que assim, você pode começar e assim, não precisa ser o seu modelo final. Porque conforme você vai fazendo as coisas, esse ambiente que você está inserido também vai mudar. As coisas vão mudar, o mercado vai mudar, a diretoria pode mudar, os colaboradores vão mudar, as coisas vão mudar. Então, assim, muito mais do que ter um modelo perfeito é ter a capacidade de mudar de rota, de mudar o rumo, de acertar ali, né, a direção que você está indo, É sabe? Então, acho ação, que esse né? é ter ação rápida, né? A gente até fala, né, que ambiente ágil não é o fato de você fazer rápido as coisas. Não fala assim, a cultura ágil. A cultura ágil não é você fazer rápido as coisas, é você ter a capacidade de você planejar bem para você e você ter a capacidade de mudar quando necessário. Né? Você ter essa ação rápida frente uma decisão tomada errada ali, por exemplo. Né? Então, acho que isso também foi um ponto assim de aprendizado na minha carreira de que tá tudo bem, a gente, né, começa com o que você tem, algumas coisas vão dar muito certo, algumas coisas vão dar muito errado, aí Uhum. você vai se ajustando rapidamente, né? Então, Sim. acho que o profissional de RH hoje, com tantas coisas que a gente está vendo no mundo, no mercado, enfim, ele precisa ter essa característica de esse conceito ágil, né? De saber, de não ter medo de propor mudança e de conseguir mudar rápido também, É a né? adaptação, né? A gente fala tanto, né, nas mudanças do mundo, né, da globalização, do mundo muvuca, né? Essa parte do mundo, das coisas estarem acontecendo numa velocidade tão grande, nos coloca no papel de estar adaptável, né? De saber se adaptar a novas tendências, a novas ferramentas, mas principalmente de como, no meio do caminho, no dia a dia, né, a gente pivotar, que a gente chama, né, no modelo startup também, né? Modelo ágil. Sim, É pivotar para um lado, e voltar. testou, deu certo, deu, não deu, vamos para o outro, né? Então, essa busca pela adaptabilidade, isso é imprescindível, tanto para os profissionais quanto para os líderes, né? Porque se os líderes começam a fazer alguma coisa e não gosta e não vê resultado, igual você trouxe, não me trouxeram dados mostrando que isso foi bom, né? E aí como é que eu vou apoiar uma próxima iniciativa? Então depende também sempre, né, da mentalidade, do mindset aberto desses líderes de olhar de que precisa se adaptar para as novas coisas acontecerem, né? E isso, movimento e ação, né, diariamente. É, faz parte agora, a gente está ouvindo muito falar tem os soft skills e os hard skills, né? Mas agora Sim. tem o conceito do human skills, né? Sim. Né? A mudança de sair de soft skills para o human skills. Para mim fez todo sentido quando eu comecei a ler esse conceito, porque soft skill dá a sensação de que é uma coisa fácil, né? É uma coisa simples, né? E na verdade acho que é a coisa mais complexa dentro do ambiente profissional. E se a gente for ver os hard skills, muitos dos hard skills estão sendo feitos agora pela máquina, né? Pela tecnologia, né? Então, e aí quando a gente traz a questão do humans, das habilidades humanas, né? Então, essa questão de se adaptar, essa questão, né, de flexibilidade, eu acho que o profissional de RH ele vai ter que estar muito atento, né, a essa questão das habilidades que a gente precisa ter para atuar na área, né? E até quando a gente faz contratações, né? Eu falo, Gabs, que assim, acho que a minha maior alegria de poder montar uma equipe, né? Que a gente começou uma equipe do zero, é de fato poder colocar alguns valores né, alguns valores que eu tenho. Então, assim, um dos valores que eu tenho em relação às pessoas é aquela velha frase: contrate caráter e treine habilidades. Então, assim, eu Sim. prefiro muito mais treinar do zero as pessoas, né? Mas ter essa questão ali das habilidades comportamentais. A gente fala do caráter, mas essa questão das habilidades comportamentais das pessoas, né? Que também são treinadas, né? Mas ter esse olhar de que as hard skills a gente pode treinar, né? Então, acho que todos nós profissionais, seja de RH qualquer, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Como é que eu Sim. vou treinar as minhas habilidades humanas, né?
E aí é autoconhecimento, né, Gabs? Que um Sim. caminho sem volta, Porque, né? porque teve um boom, né, Tati, nos últimos anos, dos soft skills, né, de empresas, de treinamentos, né, Sim, trazendo um pouco, né, inteligência emocional, um pouco do coaching, né, um pouquinho aí do sim, autoconhecimento. Então, trazendo um pouco de soft skills, né, para a pessoa se conhecer um pouco mais ali. Só que, às vezes, né, no dia a dia, precisa olhar para as relações. E aí traz muito viés que eu trago pela empresa com alma, né? Empresas são grupos evolutivos. Pessoas que escolheram estar juntas, se relacionando, trocando, se curando, crescendo juntos. Como consequência, a gente constrói, né, algo incrível para a humanidade, deixando um legado. Só que sim. vem através das relações. Então, se você tem dificuldade de se relacionar, né, com o seu parceiro, com o seu líder, com o seu superior, né, com o seu cliente, com quem for, existe uma grande falha aí de human skills, igual você trouxe, né, habilidades humanas. Então, a É, empresa é mais um local para você crescer e evoluir. Se você não está é. conseguindo se relacionar ali dentro, né? Talvez na sua vida você tenha dificuldades também. E aí, né? Sim, Como que você faz mudanças para isso? perfeito. Nossa, acredito muito nisso, Gabs. Como as empresas, e assim, quando a gente começa a reclamar muito, é o que eu falo, você está reclamando do seu time, você está reclamando de onde você está, cara, para e olha para você, Sim, né? olha Porque as é isso, é muito, projeções. olha as projeções, olha para você, né? Eu falo porque eu também, eu falo, eu caio nessa tentação de começar a reclamar, eu falo, opa, peraí, né? Então, o que que eu ainda preciso aprender, né? O que que isso aqui tá me cutucando aqui que eu preciso olhar, né? Então, acho que acredito muito nisso, na empresa como um lugar de evolução mesmo, de aprendizado, sabe? Por isso que um dos níveis de consciência mais altos, né, Tati? Quando a gente trabalha níveis de consciência organizacional, quando a gente trabalha empresas que curam, é esse propósito de evolução, propósito evolutivo. A gente está trabalhando, né, a equipe crescendo cada vez mais juntos, né, um ajudando, um apoiando o outro. Então, existe um propósito maior. Então, isso pode acontecer numa equipe, num setor, e aquilo está rodando tão bem que aquilo vai disseminando na empresa. Não precisa ser na empresa de uma vez. Né? Eu já participei de alguns processos de transformação que às vezes os diretores, não, eu quero mudar para a empresa inteira, eu quero trazer isso para a empresa inteira. Peraí. E primeiro começa pequeno. Existe um Perfeito. processo, igual a gente falou no começo, tem uma paciência, tem um processo de mudança, né? A gente chama isso de, né, divergência para começar a ter um processo evolutivo ali de mudança, né? Então tem todo um processo. Ó, É o MVP, né? Vamos começar sim, o menor valor possível, porque daí você vai vendo se dá certo, você vai testando e vai, né? exatamente. Ó, Gustavo, ele escreveu aqui, ó. O profissional de RH que passou pela pandemia sentiu na pele a necessidade de ser ágil, aprendeu a mudar a estratégia semanalmente. Eu gosto sempre de trazer, né, Tati, que né, nos últimos anos, né, por causa da pandemia, processo, né, de trabalho remoto, às vezes facilitou e para algumas empresas dificultou essa questão de relações humanas, porque se a empresa que trabalhava presencial não tinha esse alinhamento, no remoto ficou mais difícil ainda. Agora, se Nossa, empresas tinham isso, né, o remoto fortaleceu que a cultura é alinhada. Então teve empresas, eu conheci empresas que foram obrigadas a trazer a tecnologia, né, para trabalhar home office, trabalhar online, porque não estava preparada para isso. E aí isso teve tanta dificuldade, né, em várias áreas, né, tanto de organização, de tempo, de flexibilidade, e realmente teve um grande aprendizado aí, o quanto os RHs, né, estavam preparados para o que aconteceu, né, nos últimos anos. sim, sim, com certeza. Foi uma loucura, né? Na verdade, todas essas mudanças, né, que a gente teve que lidar, né? Ai, Tati, adorei o nosso papo. A gente podia ficar horas aqui. Vamos marcar próximas Vamos, lives. Tem muita coisa para a gente compartilhar. E como eu disse no começo, eu fico muito feliz de a gente encontrar, né, pessoas tão queridas que a gente gosta, de saber que está trazendo aí seu propósito, trazendo sua missão. E a gente fala a mesma língua. Isso que nos fortalece, sim, né? E esse é um grande propósito aqui sim. das lives também, né? De estar trocando com profissionais que também estão nessa jornada. Então, Te vê que não tá sozinho, né, Gabi? Porque exatamente. assim, você vê que às vezes é isso, eu falo assim, nossa, será que eu tô ficando maluca, né? Será que é possível isso que eu tô pensando? E aí a gente vai vendo que a gente não tá sozinho.
E é muito incrível, assim, como eu te falei no começo, eu sou uma admiradora, fã do trabalho, porque é isso, né? A primeira vez que eu tive contato, né, com esse conceito foi das empresas espiritualizadas, né? E aí, a hora que eu li, eu falei, caramba, é tudo isso que eu acredito, olha que tem alguém que tá falando sobre isso, maravilhoso, né? Sim. Então, assim, é realmente muito bom, a gente se fortalece, né? Isso é Ah, incrível. gratidão, gratidão a todos que estão aqui, ó. O Murilo escreveu, Tati, sua gestão é inspiradora, gratidão. A Ana escreveu, queridos, foi ótimo. Caroline, ansiosa pelo próximo encontro. Ah, Tati, eu quero Ai, agradecer. olha que lindo esse pessoal. Ah, que demais! Eu quero agradecer de Muito bom, gente. coração o seu tempo, disponibilidade por estar aqui, por compartilhar tantas experiências e aprendizados. Fico muito feliz e muito grato mesmo pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Gabs. Obrigada, gente, todo mundo que participou aí também. Fiquei muito feliz, né, com essa oportunidade. E é isso, vamos marcar a próxima já, com certeza. Vamos, já, ó, você gostou, hein? Você falou que nunca tinha feito live, agora você gostou, Eu não vai nunca parar fiz, mais. eu cheguei aqui dentro da live, eu falei assim, ai, Gabs, eu enrolando você, né? Falei, ai, Gabs, tem certeza que vai dar certo? Eu nunca fiz live, como é que é isso? Eu nunca fiquei na frente Você não do vai parar celular mais agora, gravando. hein? Então, aí agora eu gostei, tá vendo? Ah, Muito desejo, bom. desejo muita luz e muito sucesso aí na sua jornada, que continue sempre levando esse propósito lindo aí para sua equipe, para sua empresa, para todos que você tem contato, tá bom? Legal, Gabs, para todos nós. Obrigada, gratidão, Gratidão, gente. gratidão a todos aqui. Até mais. Até, tchau, tchau.